Fala pessoal, já estamos aqui ao vivo para uma live inesperada, mas que depois vai ficar gravada aí porque eu tenho que entregar o conteúdo para vocês até sábado, essa é a minha promessa. Entregar até sexta-feira para no sábado a gente estar pronto para fazer o simulado. Beleza pessoal? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Beleza, tô aqui, ó, tô com o Rodrigão. Fala Rodrigão, beleza? Tranquilo? Acho que essa live aqui ninguém esperava, mas tudo bem, vamos lá que a gente pode ver aqui o que a gente vai fazer, tá? Então vamos lá. A gente parou na parte de imposto, olha só, a gente parou nessa parte aqui. Deixa eu abaixar aqui tudo, deixa eu arrumar aqui, configurar, colocar o bate-papo aqui do lado. Beleza. Tranquilo, deixa eu ver aqui. Vou aguardar 10 minutos para ver se o pessoal aí entra, Rodrigão. Daí se não entrar, a gente vai só nós, tá? Vamos só nós, não tem nenhum problema aqui. A gente dá aula sozinho. Vamos esperar aqui. Vamos ver se dá certo. Ana Juliene aí, boa noite. Minha prova é sexta agora, CPA 20, que medo. Calma, Juliane, vai dar tudo certo. Você vai passar nessa prova aí. Kátia, boa noite, Kátia. Então uma live aí inesperada, criei o evento agora, tá? Então acho que o pessoal ainda tá entrando. Deixa eu ver aqui. Olha só, a gente mandando live, ó. Vou colocar aqui, ó, estou ao vivo, gente que participa da live. Pode entrar lá. Então o pessoal aí foi pego de surpresa, quem acompanha a live de ontem já sabia dessa live. Kátia, tudo bem, Kátia? Foi pego de surpresa nessa live, mas eu achei importante para a gente não perder o conteúdo, já que essas últimas aulas a gente foi muito atrapalhado pela internet, tá? Então a internet acabou atrapalhando a gente e eu não quero que ninguém fique sem conteúdo. Ainda mais porque eu prometi para vocês que eu ia entregar o conteúdo até sexta e tem muita gente que vai fazer segunda-feira, por exemplo, a prova, marcou na terça, então não posso adiar, esse é um compromisso nosso. Boa noite, Cristiane, tudo bem? Certo, ó, a gente tem aqui, ó, do 183 ao slide 202, então deve andar bem, pode ser que acabe hoje, mas não temos pressa porque a gente tem a quinta e a sexta. Na sexta-feira a gente deve entrar no módulo 7, o módulo 7 já está preparado, eu só não coloquei ainda na apresentação, mas logo também vai ter ali o módulo 7 para a gente incrementar o nosso conteúdo e aí a gente mata todo o conteúdo da CPA 20, ok? Diego, Fábio, faço a CPA 20 antes do CEA ou vou direto pro CEA? Seguinte, Diego, tem duas opções, tá? O CEA, ele vai ter a parte de cálculos. Só que o CPA 20 vai te preparar muito para o CEA, porque o CPA 20 não tem nenhum cálculo e é somente teoria. Se você ir direto para o CEA, vai ser mais trabalhoso, só que você pode aprender direto, não vejo nenhum problema. O CPA 20 ele te dá uma boa base para o CEA, então eu acho que ajuda muito. Mas se você tiver com essa pegada de estudar, a pegada de fazer cálculo, porque o ruim do CEA é que é uma quebra muito rápida de paradigma. Imagina que você está saltando de mais de 150 mil de CPA 20 para 4 mil de CEA. Então ali tem uma quebra de paradigma e você começa a pensar em cálculo, você vê tudo diferente, os investimentos de uma forma diferente. Então, recomendo que faça o CPA 20 depois do CEA para você não ter esse choque. Mas já vi muita gente passar direto pelo CEA, tá? Então, faz uma escolha aí, mas é normal, tá? Essa escolha estar entre os dois. Mas é isso, a diferença é essa, você vai ganhar uma parte teórica para o CEA. Priscila, boa noite, Priscila. Boa noite, seja bem-vinda à nossa aula. Vamos ver aqui, para a gente começar. Deixa eu ver. A gente já começa o conteúdo, 7h43 já. Deixa eu ver aqui, boa noite, hoje não tem live. Eu vou colocar aqui, ó, tô respondendo o pessoal. Estamos aqui ao vivo para o pessoal aí não perder a live, tá? Que eu acho importantíssimo para todo mundo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Maravilha, o pessoal vai entrando aí e depois também a live fica gravada, tá? Então deixa eu já me ajeitar aqui e vamos lá. Então a gente parou na parte de imposto, tá? Uma parte que é muito importante na sua prova de CPA 20, tá? O primeiro imposto vocês já viram bastante, que é o IOF, tá?
IOF, ele é igual ao IOF da renda fixa. Lembra que a gente viu IOF de CDB, que cobra uma taxa se você fica você resgata até o 29º dia, lembra lá? No 30º dia ele zera, tá certo? Então o IOF funciona da seguinte forma, vamos reforçar aqui, ó, no sistema 433, tá? Que é da seguinte forma. Então no primeiro dia, vamos supor que você aplicou no CDB, apliquei no, desculpa, CDB não, vamos falar de fundos já. Então apliquei no fundo de renda fixa, qualquer outro fundo multimercado. O único fundo que não vai ter esse IOF é o fundo de ações, tá? Então já fica aí a primeira dica para a gente reforçar. Mas é o seguinte, vamos supor que no primeiro dia a gente aplique, a gente aplicou R$100 num dia. No primeiro dia, eu pagaria 96%, tá? Que seria 100% menos 96%. O que é isso? Diminuiu 4% de imposto. Então você pagaria no primeiro dia 96% de IOF sobre a rentabilidade. Então se a rentabilidade foi de R$1, você pagou 96 centavos de IOF, tá? Então em um dia praticamente rende nada. Depois cai no sistema 433, tá? Então aqui eu vou considerar aqui o primeiro dia, o dia 1. Depois a gente vai para o dia 2, é a mesma coisa. Dia 2, vamos colocar aqui. Dia 2 estava em 96%, cai 3%. Por quê? Porque é o sistema 433. E aí ele vai para 93%. Deixa eu arrumar aqui, ó. 100 menos 4% igual a 96, para ficar mais claro. Então começamos aqui. No dia 3, passou de 93% para 90%. Opa, 93 menos 3% igual a 90%. No dia 4, estava em 90% menos 4, então por isso que é 433, porque ele cai 433 toda hora. 4% vai dar 86% e por aí vai, tá? Então, por isso que é esse sistema 433. Chega no 29º dia, então muito importante isso aqui, ó, que cai na prova. Deixa eu apagar aqui. No 29º dia, o que acontece? Tem os últimos 3%, tá? No 29º dia. Então, se você resgatar lá no 29º dia, você vai pagar... Se você lucrou R$100, você vai pagar R$3, que é 3% de imposto sobre o IOF, sobre a rentabilidade. No 30º dia é zero. Então, concentrem-se nisso, que na prova costuma cair uma ou a outra, perguntando quando que o cliente deixa de pagar IOF. Você vai falar no 30º dia. Quando é feita a última cobrança de IOF? 29º dia, beleza? Não se confundem com isso. E fundo de ações são isentos de IOF, tá? Faz sentido pelo seguinte, ó. Ações, muita gente gosta de especular em ações e ações têm ganhos em um dia que você não ganha em 2, 3 anos de renda fixa. Então vamos supor que você aplicou no fundo de ações e você ganhou 15% em 3 dias, tá? 15% em 3 dias. Imagina você se tivesse IOF, olha aqui ó, no terceiro dia, seria 90% de imposto. Então pagaria 90% de imposto de IOF sobre 15%, ia ser muito ruim. Quer ver? Ó, vamos pegar aqui, ó, só para vocês verem, 15%, enter 90% de IOF sobre essa rentabilidade, daria 13,50, tá? Então ele ganharia líquido 1,50 se tivesse IOF, se ele resgatasse isso depois de 3 dias. Então não tem como ter IOF em fundo de ações, tá? É a única exceção. Todos os outros que a gente conversou, renda fixa simples, multimercado, renda fixa, dívida externa, deixa eu ver, câmbio, todos eles têm IOF, tá? Se você resgatar até o 30º dia, tá? Até o 29º dia, IOF, 30º dia, zero IOF. Então, saindo de IOF, passando para a próxima tela, a gente cai no imposto de renda, tá? E aí, tem algumas características diferentes, tá? Tem um fundo que a gente comentou, que é o fundo de curto prazo. Não sei se vocês se recordam, a carteira média, 60 dias, sendo um único título, pode ter
Pode ter 375 dias, tá? Então a regra para ser um fundo de curto prazo é essa. Uma carteira média de 60 dias, sendo que um único título pode ter no máximo 375, ok? Então esse aqui é o fundo de curto prazo. Só que ele tem uma característica diferente de todos. Ele tem tabela regressiva também, porém para nos 20%, tá? Então vai cobrar aqui, ó. Se resgatar até 180 dias, o imposto vai ser de 20%, de 22,5%. 181 dias ou mais é 20%. Ele trava, ele para, ele não chega aqui nesses 15% que a gente está vendo aqui nas outras aplicações, tá? Então, curto prazo tem algo muito específico. E o governo tem um tal de come cotas, tá? Por que o come cotas, tá? Eu vou explicar certinho o que come cotas. Pelo seguinte, ó. O fundo, ele não vai ter vencimento, tá? O fundo de renda fixa ele não tem vencimento. Não vai chegar uma hora que o banco vai devolver para você e falar, ó, toma o seu dinheiro de volta. Não. Então, imagina se você ficasse 10 anos no fundo. Você ia ficar 10 anos sem pagar nenhum imposto, tá? Então, o governo, como forma de antecipar esse imposto, ele fez o seguinte. Então, todo último dia útil do mês de maio e novembro vai ter antecipação de R, que é o famoso come cotas, tá? Vou colocar aqui de novo come cotas. Come cotas. Por que isso? Para o governo ir antecipando essas receitas. E qual que é esse come cotas? Ele vai ser o valor mínimo de R. Que no caso do curto prazo, qual é a porcentagem mínima que o investidor consegue chegar? É 20%. Então, come cotas de curto prazo, é 20%, tá? Então, característica única do curto prazo. Ele é o único fundo que começa em 22,5, chega até 20, tem um come cotas de 20%, porque é o máximo que ele chega, tá bom? Então, lembra lá que tem que ter um curto prazo, um título 375 dias e um prazo médio de 60 dias, beleza? Então, curto prazo a gente matou. O restante dos fundos, tirando ações, aliás, vou explicar ações, que vai ser também um pouco diferente, e aí o resto, todos os outros vão cair nesse outro que a gente vai explicar, tá? Então tem o fundo de ações, que funciona da seguinte forma. Como eu comentei, lembra lá, é 67%, né? 67% em ações para ser considerado um fundo de ações. Ele não tem OF e ele não tem come cotas, olha só. Não tem come cotas. E o IR desde já é 15%, tá? Então o fundo de ações, você aplicou no fundo de ações, daqui 5 dias você pode resgatar ele, não vai pagar IOF, não tem come cotas no final de maio e novembro, e você vai pagar já 15% de IR. Por quê? Porque o mercado de ações é mais dinâmico, ok? Então o fundo de ações também tem essa característica diferente. Agora o restante, todos mesmo, todos os outros, fundo simples, fundo renda fixa, longo prazo, multimercado, câmbio, dívida externa. Que mais? Vamos voltar aqui, ó, vamos relembrar, sempre bom relembrar. Tá aqui, ó, dentro desse cara, fundo cambial, renda fixa, simples, referencial, tava esquecendo do referenciado. Quem mais? Referenciado, curto prazo e renda fixa. Maravilha. Então, dentre todos esses aqui, os únicos que vão ter característica diferente na tributação é esse aqui, ó, que é o curto prazo, tá? Que vai ser 20% de IR de come cotas. E o imposto só começa em 22,5% e chega no máximo até 20%, então diferente. E ações, que é 15%, não tem OF. Tá? Ações não tem OF, não tem come cotas e é 15% já no início. O restante, todos esses vão seguir essa regra que eu vou falar agora, tá? Então é o mais simples de todos, que vão funcionar da seguinte forma. Ó, então, se você resgatar até 180 dias, imposto, lembra, é igual de CDB essa parte, tá? 22,5 de IR. 181 a 360 dias, ou seja, de 6 meses a 1 ano, o imposto é de 20%.
361 a 720 dias é igual a 17,5% de imposto. Mais de 720 dias cai nos 15%, tá? Então isso aqui é a que a gente chama de tabela regressiva. Então todos aqueles fundos que a gente viu vão ser cobrados dessa forma. E aqui, qual que é a menor alíquota que pode chegar? 15%, né? Então o come cotas para todos esses fundos vai ser 20%, tá? Então essa regra aqui é muito importante. Essa parte de imposto tem que estar na mente de vocês, porque isso aqui cai na prova, tá? Então, curto prazo, característica diferente, fundo de ações, característica diferente. Todos os outros, tabela regressiva de 22,5% até 15%, come cotas de 15%, ok? Maravilha. E IOF só não vai ter no fundo de ações, tá? Em todos os outros tem IOF. E o responsável pelo recolhimento é sempre o administrador, tá? Diferente, por exemplo, das ações, tá? E aí eu não vou falar, só para vocês fixarem, ó, fundos de ações é diferente de ações, tá? Fundo de ações é um fundo que vai comprar as ações. Ações é você ir lá e direto na bolsa, como a gente viu na renda variável, e comprar ações direto. Aí a diferença, quando você aplica em ações, o recolhimento é via DARF, lembra lá? Via DARF pelo próprio investidor. Que você tem aqui até o dia 20 do mês subsequente à sua operação para recolher. Então comprou ações, vendeu ações, realizou um lucro em maio, você tem até dia 20 de junho para recolher, beleza? Já fundo de ações, então aqui é a diferença, fundo de ações, vou fazer aqui, fundo de ações, o responsável vai ser o administrador, tá? Então aqui o investidor não tem nenhum trabalho, ele vai aplicar o recurso lá, o administrador ele vai cuidar e vai recolher esse imposto, ok? Então, algumas regrinhas interessantes para a gente gravar aí de imposto, ok? Seguindo aqui, a gente cai numa parte um pouco mais chata, que é o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas, tá? É chato, porém é algo mais trivial, é algo que vocês vão ver que é algo até lógico. Então, se cair na prova, vai pela lógica, porque a ANBIMA ela preza pela lógica, pesa por um mercado mais suave, então a ANBIMA vai seguir a lógica, tá? Então, é o seguinte, para fundos de investimentos, quais são os objetivos, qual que é o objetivo desse código, tá? É padronizar o mercado, ou seja, óbvio, porque imagina, a gente tem se a gente não tivesse padronização, cada asset, cada banco, por exemplo, ia vender seu fundo de uma forma totalmente diferente. Então, tem que padronizar o mercado, concorrência leal, ou seja, não vai ficar xingando o investimento de outros bancos, falando coisas ruins. Então tem que haver uma concorrência leal entre todos os bancos e assets, tá? Maior qualidade e disponibilidade das informações, também é algo lógico. Promoção das melhores práticas do mercado. E o código não sobrepõe a legislação, tá? Então a legislação tem um peso muito maior que o código. O código fala uma coisa, a legislação fala outra, segue a legislação, ok? Então objetivos aí, claro, não tem nenhum segredo aqui, é só ir pela lógica, tá? Seguindo aqui, isso aqui é importante, tá? Isso aqui pode cair. Como que faz para registrar um fundo? Para registrar um fundo. Você tem 4 etapas, tá? Não seria nem 4 etapas, porque elas não tem uma etapa certa de 1, 2, 3 e 4. Que você tem que fazer as 4 de uma vez só, tá? Que é o seguinte, você tem que ter já impresso uma lâmina de informações complementares para saber as informações do fundo que será vendido. A gente tem que ter regulamento, então o regulamento já tem que estar pronto, regulamento completo, que é o maior documento de um fundo, então vai ter 20, 30 páginas dependendo do regulamento, então aqui é o documento mais importante. O 3, a taxa de registro, então se você quer abrir um fundo, você vai ter que pagar uma taxa para a ANBIMA para abrir esse fundo. E por fim, o formulário de cadastro, tá? O formulário de cadastro, ok? Então aqui são essas 4 etapas aqui, não necessariamente numa ordem, mas é preciso cumprir os 4 para poder criar um fundo, ok? Raul, aqui ó, primeiro Raul, boa noite, Jefferson, boa noite, Daniela, boa noite, vamos lá.
Fábio, no fundo de ações é o administrador que recolhe via DARF? Não. No fundo de ações, o administrador recolhe na fonte, tá? Acho que eu não falei isso não, né? Na fonte. Então, quando você resgata, ó, você lucrou R$100. Qual que é o IR? O IR é 15%. Como não tem o F, não tem nenhum outro imposto, é só isso. Então, você receberia quanto? R$85. Certo? Você lucrou 15, pagou 15 de imposto, 15%, R$85 de lucro, tá? Que você vai pôr no seu bolso. Você já recebe isso aqui líquido, tá? Então você não precisa fazer nada como investidor. O administrador ele vai recolher isso na fonte já. Então quando ele te pagar, ele não vai te pagar o valor completo, ele vai te pagar já com o desconto do IR, tá? Então essa é a grande diferença. Porque se você aplicar em ações, tá? Então esse aqui é fundo de ações. Se você aplicar em ações e acontecer isso, você aplicou 100, você teve um lucro de 100, esse lucro vai para o seu bolso, tá? Esse lucro vai para o seu bolso. Então, depois você vai apurar esse lucro, você vai falar, ó, comprei a 1.000, vendi a R$1.100, meu lucro é R$100. E aí sim, eu emito uma DARF, falo para a Receita, ó, meu lucro foi de R$100. E aí eu vou pagar R$15 para a Receita. R$15 para a Receita, tá? Via DARF. Beleza, Raul? A diferença dos dois aqui, mas foi boa a sua pergunta para eu lembrar dessa questão que é na fonte, tá? Tudo que eu falei lá na parte de fundos de imposto de renda são todos na fonte pelo administrador, tá? O administrador ele vai descontar e vai te pagar já líquido dos impostos. Beleza? Então, seguindo aqui, a gente tem aqui, ó, duas regrinhas importantes, tá? Se tiver um fundo muito novo, não pode divulgar a rentabilidade, tá? Para divulgar a rentabilidade tem que ter no mínimo 6 meses, tá? No mínimo 6 meses, tá? Algo que eu falei aqui, eu acho que é para passar aqui, ó, também, ó. Eu falei que é pagar a taxa de registro para Anbima, né? Eu falei errado, tá? Vai pagar a taxa de registro para CVM, tá? É tudo CVM. A Anbima, ela não é um órgão regulador, tá? Que é um órgão regulador que manda é a CVM, tá? Tá certo? A Anbima é autorregulação, tá? Ela vai cuidar do mercado, mas ela não vai ter poder de ficar, por exemplo, taxando os fundos, algum fundo tendo que ter permissão da Anbima para abrir, tá? A Anbima é um selo só de qualidade, tá bom? Que está testando que o fundo segue padrões. Mas quem regula isso, quem que vai travar talvez um fundo, falar, ó, esse fundo não pode ser aberto, é a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, beleza? Então, voltando aqui. Leandro, seja bem-vindo, boa noite. Priscila, a Anbima complementa a legislação, certo? Já vi algo assim no simulado. Isso mesmo, a gente fala que a Anbima suaviza a legislação, tá? Então seria até um complemento. A Anbima ela pode complementar porque às vezes fica alguma brecha na lei. A gente sabe que a parte jurídica do Brasil ela é muito aberta para interpretações. Então fica algo muito aberto. A Anbima vem e fala, ó, bancos, instituições financeiras seguem esse modelo aqui. Então ela dá uma direção. Então ela ajuda a suavizar a legislação ou complementar, como a Priscila disse, tá? Então a Anbima ela não vai sobrepor a legislação, ela vai realmente só complementar e dar uma diretriz para o mercado como um todo, tá bom? Então é isso aí, Priscila. Se cair no simulado, você nunca vai falar que a Anbima sobrepõe a legislação, mas sim que complementa, que suaviza e que tem o poder de autorregulação, tá? Então o mercado acaba se autorregulando para isso. Porque vamos supor, ó, vamos pegar uma situação aqui, uma situação hipotética. Tem uma regulação que ficou muito aberta. Então tem uma legislação que ficou muito aberto para várias interpretações. Então vem a Anbima e fala, ó, eu acredito que a gente pode seguir esse modelo aqui. Então os bancos, que são as instituições, bancos, assets, corretoras, que são as instituições associadas à Anbima, se reúnem e falam, Anbima, acho que não é por esse caminho aqui. Eu acho que
a legislação está falando que é esse caminho aqui, o que, que você acha? E aí debate, então a Ambima vai falar, tá certo bancos, tá certo corretoras, podemos ir para esse modelo aqui sem problemas porque a gente vai estar dentro da legislação também. Então a Ambima, os mercados, os bancos acabam todos se autorregulando e todos indo para o mesmo caminho, tá? Então por isso que eu falo que a Ambima suaviza a legislação e até melhora a legislação, ela deixa mais clara, facilitando o mercado como um todo. Tá bom, Priscila? Então seguindo aqui, ó, um fundo, ele registrou na CVM e ele começou a ter rentabilidade. Imagina que no primeiro mês o fundo rendeu 255% do CDI em janeiro. Chegou em fevereiro e rendeu 320% do CDI. E aí o gestor, ele vai conversar com o distribuidor dele, lembra lá? O gestor é o cara que escolhe os ativos dentro do fundo. O distribuidor são as agências bancárias, por exemplo, que fazem essa venda. Então o gestor vai passar para as agências e falar, ó, agências, vendem aí, ó, que o meu fundo aqui, ó, que o nosso fundo está rendendo 255% em janeiro, 320% do CDI em fevereiro. E aí o administrador vai lá e cria uma lâmina disso. Olha só, o fundo em janeiro rendeu tanto, em fevereiro rendeu tanto, e joga para o mercado isso. Isso não pode, porque vai criar um viés no mercado e a gente sabe que 2 meses não significa nada. É um histórico muito, muito baixo, muito pouco. É um histórico que não deve ser levado em conta. Então, pela regra da CVM, no mínimo 6 meses, tá? Se 6 meses ele performar ali 200%, 300%, aí ele já está mais robusto. É um fundo que vem entregando de fato bem. E aí ele pode divulgar a rentabilidade, tá? Então aqui, no mínimo 6 meses para poder divulgar a rentabilidade, senão não pode divulgar nada, ok? Matheus, pretendo efetuar a prova em janeiro, você já falou que em 2009 poderá ter novos assuntos, porém essa atualização não ocorre após fevereiro? Não, a atualização, Matheus, é 1/1 de 2019, tá? Então o edital já no 1/1 já começa. Porém, eu já até no começo, na primeira aula, eu falei das mudanças que vão ter. São poucas, tá? Então não se preocupem. Se colocarem em pânico, falando a prova vai ficar muito mais difícil, vai piorar ou vai ficar mais difícil, podem ignorar, tá? Vão ser algumas mudanças pontuais na prova, mas não vai ter cálculo, não vai entrar assuntos novos, vai ser os mesmos praticamente. As maiores mudanças vão ser nos códigos de regulação, inclusive até vai ter conteúdo que vai sair, que é, por exemplo, fundo, entidade fechada de previdência complementar que tinha antes, sai. Então, assim, esse material te serve muito bem para fazer em 2019. Aí, eu já coloquei até algumas mudanças que vão ter, por exemplo, no módulo 2, eu já dei a aula para quem vai fazer esse ano e a aula para quem vai fazer no próximo ano, tá? No módulo 1, eu expliquei que a entidade fechada de previdência complementar iria cair ainda esse ano, então eu fiz questão de explicar, mas para o próximo ano vocês podem ignorar aquela matéria, tá bom, Matheus? Então são mudanças pequenas, que não vão afetar tanto a prova, tá bom? Então nem se preocupa com isso aqui, mas a atualização vai ser 1/1 de 2019, tá bom? Então, seguindo aqui, a gente vai para o conceito de marcação a mercado, tá? Isso aqui é um conceito muito importante no mercado como um todo. O que é marcação a mercado? Vamos supor que você queira vender um imóvel, tá? Então você vai chegar e vai no mercado ou vai anunciar todo dia o valor do seu imóvel, tá? O valor do seu imóvel não, você vai falar, eu quero vender meu imóvel, quanto vocês pagam? Ou seja, vocês jogam para o mercado, decidir, ok? E aí o mercado num dia fala, ó, 150 mil vale o seu imóvel hoje. Beleza, aí você dorme, no outro dia você acorda e fala, mercado, quanto vale o meu imóvel? Aí vão lá e te oferecem 170 mil reais. Chega no outro dia, por quanto vocês querem comprar? Aí 140 mil. O imóvel, como não acontece isso diariamente, você acaba achando que o imóvel não tem oscilação, mas tem essa oscilação de cada dia, tá? Então marcar mercado é dar o valor justo do dia, tá? Do dia. Então a gente vai chegar lá no final do dia e falar, ó, esse ativo vale tanto e vai mostrar para o investidor. Investidor, você comprou um ativo a 100 reais, ele caiu, hoje vale 99. Toma, esse é o valor do seu ativo hoje, 99 reais, tá? Por quê? Qual que é o principal objetivo?
é para evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Como assim, Fábio? Seguinte, ó, vamos supor que tem 100 milhões no fundo. Então esse aqui é o patrimônio líquido total do fundo, 100 milhões. E você, rico, tem 10%, tá? Então você tem, ó, 10 milhões de reais no fundo. Ó que bacana. 10 milhões de reais você, tá? E aí acontece o seguinte, o fundo, ele valorizou 102 milhões de reais. Ele valorizou mais 2 milhões de reais, tá? Então ele foi para 102 milhões. Ou seja, aumentou 2 milhões de reais. Porém, ninguém fez a marcação a mercado, ou seja, não atualizaram o valor que foi de 100 para 102. E aí o que você faz? Você vai lá e resgata o seu fundo. Tá, você fala, eu tenho 10 milhões, eu quero resgatar o meu fundo. E você vai lá e resgata 10 milhões. Por quê? Porque não foi atualizado o valor do seu investimento. Ficou lá em 10 milhões. Então o fundo, ele tinha 102 milhões de reais, caiu para 10. Então o patrimônio líquido ficou 92 milhões de reais e você saiu do fundo, tá? Então você resgatou esses 10 milhões de reais e o fundo ficou com 92 milhões de reais. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma transferência de riqueza do investidor que está saindo para os investidores que ficaram. Porque o valor justo não seria esses 92 mil reais aqui. Esse investidor teria que resgatar mais, ele teria que resgatar 10 milhões e 200 mil reais, né? Porque 10% de 102 milhões seria 10 milhões e 200 reais. Então, o fundo, ele vai ficar com um patrimônio líquido que é injusto, não é esse valor dele, tá? Então, foi feita a transferência de riqueza dos cotistas. Se fosse o contrário, a mesma coisa. Então, vamos supor que tivesse caído 2 milhões, então seria 98 milhões e o investidor resgatasse 10 milhões. Ficaria no fundo 88 milhões, tá? Então, recapitulando, tinha 100 milhões dentro do fundo, o fundo desvalorizou 2% e foi para 98 milhões de reais. Não foi feita a atualização do mercado, ou seja, não falaram quanto que vale aquele ativo no dia. E o investidor que tinha 10 milhões, ele foi lá e resgatou 10%. Então 10% de 98 milhões seria 9 milhões e 800 e não 10 milhões. Como ele sacou 10 milhões de reais, ele teve uma riqueza que não era dele. Então nesse caso foi transferido riqueza dos cotistas para esse cotista que saiu. Ele não merecia isso. Então marcação a mercado é isso. A principal função, isso aqui é pergunta de prova, principal função da marcação a mercado é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Por esse motivo que eu falei para vocês, que se não fizer a marcação a mercado, um investidor vai sair com um valor que não é dele, que pode ser a mais ou pode ser a menos, ok? Então a marcação a mercado ela é obrigatória para fundos abertos também, tá? Obrigatória para fundos abertos. Quem que não precisa fazer marcação a mercado, tá? Aqui, ó. Não precisa. Quem não precisa são fundos para investidores profissionais, tá? Por quê? Lembra lá, o fundo para o investidor profissional, que é o cara que tem 10 milhões de reais, ele pode abrir um fundo só para ele. Então ele vai lá e abre um fundo único, um investimento único para ele. Aí o que acontece? Esses 10 milhões... não tem como ter transferência de riqueza. Porque é só dele o fundo. Então se ele sacar menos, não tem problema. É tudo dele. O que ficou lá é dele, o que resgatou é dele. Então, fundo para investidores profissionais, que são fundos que são investidores que podem ter um fundo único só para eles, não tem como ter transferência de riqueza, tá? Deixa eu só relembrar aqui qual que é o nome de um fundo para um investidor só, que até fugiu o nome. Deixa eu pegar aqui. Vocês verem que foge às vezes os nomes. Vamos voltar aqui. Opa, voltamos muito. Acho que eu passei. Vamos ver informações relevantes. Aqui, isso. Esse nome que fugiu, tá? Ele é um fundo exclusivo, tá? Por quê? O investidor profissional tem um fundo exclusivo só dele.
Então, se tiver transferência de riqueza entre o cotista, na verdade é só ele. Então, o cotista é só ele um pouco. É só ele mesmo, tá bom? Então, não tem problema. Isso aqui é o fundo exclusivo. Ainda vamos lembrar lá, ó, é sempre bom relembrar. Fundo exclusivo para profissionais, investidores profissionais que tem 10 milhões. E é para uma pessoa só, tá? E tem um fundo restrito, tá? Fundo restrito são para qualificados e é R$1 milhão para você se tornar um investidor qualificado. A grande diferença aqui, ó, é que o fundo exclusivo é uma pessoa e o fundo restrito é para um grupo de pessoas, que pode ser grupo econômico, pode ser familiares, enfim, tá? Então eu aproveitei o gancho aqui só para a gente relembrar isso. Até porque fundo exclusivo fugiu da minha cabeça. Então, vocês verem que foge, mas é investidor profissional, fundo exclusivo não precisa de fazer a marcação a mercado, ok? Então aqui explica um pouco mais da marcação a mercado. Deixa eu aproveitar aqui para ver o pessoal. Fantástico, brigadão, Matheus. Kátia, também estou firme e adorando, largo tudo para assistir a aula. Professor, colegas top. Que bacana, Kátia, que bom que você está gostando. Também estou gostando muito de vocês, muito desses meus alunos aqui, tá? Muito bacana. E até peço desculpa por esses 2 dias, os últimos 2 dias que ficaram caindo a net, tá? Fiquei bem chateado com isso. Raul, caramba, você explica muito bem. Pô, Raul, não vou dormir hoje, tá? Que puta elogio. Bruno, boa noite, comecei a acompanhar ontem. Boa, Brunão, seja bem-vindo. Chegou um pouco, Bruno, passou aí 40 minutos pelo menos de live, mas vai ficar gravado, tá? Então, recapitula lá, vai tranquilo, tá? Acompanha aqui, não tem problema. Depois você recapitula lá, tá bom? Conta comigo aí. Kátia, só um pouco, boa. Priscila, já caiu isso no simulado. Carteira de títulos que não possui a obrigatoriedade de ser marcada a mercado. Boa, então é isso aí mesmo. A carteira de títulos que não possui a obrigatoriedade de ser marcação a mercado é carteira de investidor profissional ou fundo exclusivo, tá? Então, fundo exclusivo não precisa ter marcação a mercado, tá bom? Então isso aqui, se cair na prova de vocês, se lembrem bem disso, tá? E continuando aqui na marcação a mercado, que vai ter alguns tópicos, não vai ter esse tópico aqui, que é o seguinte, ó. Marcação a mercado consiste em registrar todos os ativos, ou seja, colocar quanto cada um vale para efeito de valorização e cálculo de cotas de fundo. Então tem que saber quanto vale cada ativo para poder saber quanto que vale o fundo como um todo, tá? O que mais aqui? Que é importante. A marcação a mercado, isso aqui é importantíssimo que eu grifei para vocês, tem como principal objetivo evitar a transferência de riqueza entre os cotistas, então isso aqui tem que ficar na mente de vocês, além de dar maior transparência aos riscos embutidos na posição, uma vez que as oscilações de mercado dos preços dos ativos estarão refletindo nas cotas, tá? Então, aquele exemplo que a gente conversou, né? Então tem 100 milhões o patrimônio líquido do fundo, só que as ações, o fundo desvalorizou de uma forma que tem 75 milhões de reais lá dentro. Então o investidor está olhando lá, não foi atualizado, está vendo que tem 100 milhões de reais. Mas na verdade o investimento dele está em 75 milhões de reais. Então tem que ser feita a marcação ao mercado para mostrar que ele perdeu 25 milhões de reais, que o fundo perdeu 25 milhões de reais, tá? Então a marcação ao mercado dá mais transparência para o mercado, ok? E aqui, além disso, a marcação ao mercado evita que as aplicações de resgate de cotas sejam feitas com a precificação dos ativos fora de valor do mercado. Então foi bem o que eu expliquei isso, que é você, se não fizer a marcação ao mercado, tem cotistas que vão sair com valor a menos ou com valor a mais, ok? Maravilha, então seguindo aqui, a gente entra num tópico aqui que é o final, tá? O tópico final que é classificação de fundos de investimento Ambima, tá? Vai ter bastante tópico sobre isso. E aí a gente termina a parte de fundos. Olha que legal. Vamos lá. Classificação de fundo de investimentos Ambima. A Ambima agrupa fundos de investimento com as mesmas características, identificando-os pelas suas estratégias e fatores de risco. Então a Ambima, ela criou uma classificação específica. Por quê? Deixa eu pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Não sei quem falou na última aula, que falou muito bem, que existe uma categoria de fundo soberano, tá? Então,
há uma subcategoria assim, ó, de soberano, tá? Então isso aqui, a Ambima foi a fundo para entender cada cada tipo de fundo. Dentro desse fundo há uma categoria e depois desse fundo dessa categoria há uma subcategoria, tá? O que vocês têm que mentalizar mais aqui? As categorias, tá? E as subcategorias não precisa memorizar tanto não, porque elas são mais extensas. Porém, a gente vai linkando um na outra porque vocês vão ver que não faz sentido uma subcategoria e uma outra categoria, tá? Então aqui, falando de um jeito mais fácil, a Ambima dividiu em 3 níveis, ok? O primeiro nível, classe de ativos que mais se adequa àquele investidor. Então o primeiro nível é classe de ativos. O segundo nível é o tipo de gestão. 2 é o tipo de gestão e riscos, tá? E o terceiro nível são as estratégias, tá? Então, primeiro, a classe de ativo, ou seja, é renda fixa, é multimercado. Depois, tipo de gestão e riscos, tá? Aqui exemplos. Se ele é indexado, lembra lá, o indexado ele é igual ao passivo, ou seja, ele só segue o CDI. Um mais ativo, ele vai tentar superar o CDI, tá? Então, aí tem a categoria do tipo de gestão e de risco. E, por fim, a estratégia. Aqui, ó, a estratégia, por exemplo, é soberano, ou seja, vai comprar somente títulos públicos federais, porque o governo é o soberano, tá bom? Então, maravilha. Seguindo aqui, ó. No primeiro nível, a gente vai ter fundos de renda fixa, fundo de ações, fundos multimercados e fundos cambiais. Então, no primeiro nível, vão ser quatro, tá? Um fundo de renda fixa, 2 fundos de ações, 3 fundos multimercados e 4 cambiais, tá? Eu estou colocando aqui só para a gente ir reforçando. Fundos cambiais, cada um, esse aqui é o primeiro nível, tá? Que são 4. No segundo nível a gente divide em 3, tá? Que é o seguinte, os indexados, como eu comentei, os indexados eles seguem ou replicam um indexador ou um benchmark, então ele vai seguir. O ativo que vai tentar superar o benchmark, e o terceiro que não tem nada a ver com os dois, que são fundos de investimentos no exterior. E o terceiro nível, que é a estratégia, é algo muito mais amplo, porque vai ter vai ter muitas estratégias que cada fundo pode seguir, tá bom? A gente vai adentrar aqui um por um. Primeiro, a gente entra na parte de renda fixa, tá? Então, renda fixa, tem o primeiro que é renda fixa simples, que é a categoria, e a subcategoria também dele é simples, tá? Porque lembra que o simples, ele vai ser o que é de mais simples no mercado, tanto é que ele é o único que não precisa do termo de adesão e ciência de risco, tá? O investidor pode aplicar lá, não vai precisar nem assinar o termo, porque ele vai ser um fundo conservador, com até 80% em títulos públicos federais ou títulos privados de rating alto ou de baixo risco, tá bom? Então aqui, simples, não tem o que fazer, não tem uma estratégia específica. Daí a gente entra no segundo, que é renda fixa, indexado e índices, tá? Que é o seguinte, então dentro do renda fixa vai ter um indexado que vai seguir um benchmark. Tá? Então, qual que vai ser o tipo de gestão? Vai ser indexado porque ele vai seguir um benchmark. Qual benchmark? Aí sim, aí o gestor vai escolher os índices, que pode ser IPCA, pode ser IGPM, pode ser o mais famoso, que é o CDI, tá? Opa, CDI, CCDI. Então, pode ser um CDI. Então, renda fixa é a classe de ativo, a categoria é índice, é indexado, porque indexado vai replicar um benchmark. E por fim, qual índice? Legal, o indexado ele vai replicar um benchmark, mas qual benchmark? Aí vai ter a estratégia do gestor, tá? Aí a gente entra no outro campo aqui, que é renda fixa, e aí vai ter a duração, tá? A duração do fundo. Então, o gestor ele pode categorizar como baixa duração, ou seja, ativos de curtíssimo prazo,
média duração, alta duração ou livre duração. Então, pode ser categorizado dessa forma para mensurar também um grau de risco, tá? Por quê? Lembra lá, baixa duração, ou seja, ativos para um mês, eu tenho uma previsibilidade maior, por isso um risco menor oscilação. Alta duração, vamos supor que seja 5 anos. Qual é a chance de a gente saber o que vai acontecer daqui 5 anos? Quase zero. Então, o risco é muito maior, tá? Então, o gestor consegue separar em duração para poder dar uma dimensão de risco. E aí, ele pode dividir da seguinte forma. Daí, ele vai para a subcategoria, que é o soberano. Então, o soberano é somente títulos públicos federais, ou seja, o que há de mais seguro no Brasil. Grau de investimento. Então, lembra lá que tem os ratings, que são quanto uma empresa é boa pagadora. A gente, como pessoa física, a gente tem o nosso rating lá no banco, que é o nosso histórico, as empresas também têm. Então, o grau de investimento, ele pode colocar aqui, ó, somente empresas rating A para cima, tá? A para cima. Ok? Então, também pode ser um tipo de subcategoria. Uma estratégia é só buscar empresas com rating alto. E depois, crédito livre. Crédito livre, ele pode ter títulos públicos, pode ter títulos privados, pode ter títulos privados, como, por exemplo, CDB de bancos menores. Então, ele vai ter uma série de créditos livres. Tá? Então, é uma subcategoria muito mais livre para operar. Beleza? Então, seguindo aqui, a gente termina com o último de renda fixa, que é o dívida externa, tá? Então, a categoria são investimento no exterior, lembra lá, é a dívida da União, do governo federal lá no exterior, e a subcategoria é investimento exterior, dívida externa, tá? Então, seria o seguinte, dívida externa é um fundo somente de dívida externa, tá? Então, um fundo vai buscar 100% dívida externa, já o outro vai ter renda fixa e investimento no exterior, tá? O que seria investimento no exterior? Investimento no exterior. Nesse caso aqui, pode ser, por exemplo, o título público americano, tá? Ele vai lá e compra o famoso bond, que são os títulos públicos federais dos Estados Unidos. Então, investimento no exterior e em renda fixa, tá? Então, ele pode comprar títulos públicos, por exemplo, da Itália, títulos públicos da Alemanha, pode aplicar em ativos de empresas de renda fixa, de debentures, como se fosse debentures do Facebook, por exemplo, da Apple. Então, ele pode comprar dívidas dessas empresas desde que seja de renda fixa. Enquanto vai ter essa categoria, vai ter a outra categoria que é somente dívida externa, ou seja, somente dívida do governo federal lá fora, tá bom? Então, renda fixa a gente matou, acho que é um dos mais complexos, tá? Depois a gente entra em ações, tá? Em ações tem o primeiro, que é o indexado. Então, ações. Aí o primeiro é o indexado. O indexado a quê? A índices, tá? Que seria o quê? Vai seguir, lembra lá, o indexado segue, replica, vai seguir o Ibovespa, tá? Primeiro, ele é indexado. Indexado vai seguir. Qual índice? Pode ser o Ibovespa, pode ser o IBRX 50 ou IBRX 100 ou índice de sustentabilidade empresarial. Então, ele vai escolher um índice e vai seguir ele. Então, é uma estratégia única, somente seguir o índice. Aí tem um gestor mais ativo, tá? O gestor mais ativo, ele é o cara que vai tentar ganhar do Ibovespa. Então, ele vai querer entregar mais resultado. Como que ele vai buscar mais resultado? Aí tem uma série de estratégias para ele seguir, tá? O primeiro é o valor crescimento. Aqui nesse caso, tá o que a gente chama mais de blue chips, tá? As blue chips, que são empresas de maior valor, tá? Tem o nome de valor porque são empresas de maior valor. Quem tá aqui? Bradesco, Itaú, Ambev, Telefônica Brasil, Petrobras, Vale. Então, empresas de maior valor. Depois a gente entra em dividendos. Dividendos são empresas boas pagadoras de dividendos. Boas pagadoras de dividendos. Aí aqui também entra Bradesco, Itaú, que pagam bons dividendos. Elétricas, então empresas do ramo de energia elétrica pagam muito bem dividendos.
Então entraria aqui como dividendos, que são empresas que repassam muito lucro, tá bom? Depois, sustentabilidade e governança, o nome já fala, tá? Então são empresas sustentáveis que buscam ter uma governança corporativa, ou seja, seguir padrões, estar dentro da linha, tá? Seguir alguns padrões que ajudam a melhorar o mercado. Depois, o small caps. Small caps aqui são empresas com potencial, tá? Eu até expliquei um pouco quando a gente falou do índice lá, que é o Small 11, que é o índice que você compra para comprar, que você compra um índice que acompanha ações que são small caps, que são empresas com bastante potencial de ganho, ou seja, maior risco, maior retorno. Que eu dei o exemplo de que se, por exemplo, o Nubank abrisse capital na bolsa, ela teria um potencial gigante, muito mais potencial que o Itaú da vida. Porém, a chance do Nubank quebrar é 1000 vezes maior do que do Itaú quebrar. Então, é o risco versus retorno sempre, tá bom? Small caps, empresas com potencial gigante porque são menores. Depois, índice ativo. Então, esse cara aqui ele vai pegar o Ibovespa e vai fazer trocas pontuais. Como eu falei, no Ibovespa tem 15% de Itaú. Se o gestor acredita mais no Itaú, ele vai aplicar 20% no Itaú. Então, o cara que vai estar próximo do Ibovespa, então se o Ibovespa deu 10, ele vai tentar dar 11, 12, vai ficar sempre próximo porque ele vai tentar fazer algumas mudanças pequenas no índice para tentar buscar um retorno maior, tá? Depois entra, deixa eu apagar aqui, depois entra setoriais, e aí também é simples, setoriais o quê? Pode ser bancos, então nessa minha carteira só vai ter Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil. Pode ser, vamos ver aqui, pode ser, nossa, agora deu um branco, pode ser telefonia, tá? Telefonia, TIM Brasil, Telefônica Brasil, Oi BR, que são as ações da Oi, então pode ser do ramo de telefonia, e outros ramos também, varejo, Magazine Luiza, Lojas Renner, enfim, vai ter também só algum setor específico que esse índice vai seguir. Por exemplo, você acredita muito que o varejo do Brasil vai explodir nos próximos anos, porque vai voltar o crédito, a economia vai voltar a subir forte, você acredita que vão subir os varejos, as ações varejistas. Então você vai lá e compra um fundo que só investe em ações do varejo, como Lojas Americanas, Lojas Renner e Magazine Luiza. Então, setorial também é importante se você acredita em um setor específico. E o livre, que o nome já fala, é livre. O gestor faz o que quiser aqui para buscar um retorno maior, tá? Então, as ações do ativo também, as ações dessa categoria de ativo são mais complexas, elas caem em várias, tá? E específico, o específico, de fato, ele é muito específico, tá? Mineradoras, boa Raul, mineradoras. Aí a Vale, lembra da MMX do Ike Batista na época? Mas vamos lá, seguindo específicos, aí vai ter o FGTS, que é só de uma empresa específica sobre FGTS. Vai ter um fechadinho lá, só de ações, para um grupo específico, também vai ser muito específico. E mono ações, que é um fundo que aí é 100% ações, tá? Lembra que eu comentei que um fundo de ações tem que ter 67% em ações? Já esse mono ações vai ter que ter 100% em ações. E por fim, investimentos no exterior. Ele segue igual que a gente falou de investimento no exterior do renda fixa, só que dessa vez em ações. Ações no exterior. Então aqui o gestor ele pode comprar ações do Facebook, ações da Apple, ações da GE, ações lá do Alibaba, ações do mundo inteiro. Então, investimento no exterior pode ter um só para ações no exterior. Beleza? Então a gente matou aqui a parte de ações. Eu sei que essa parte aqui às vezes confunde mais. Porém, classificação de fundos de investimentos da Ambima deve cair no máximo uma ou estourando duas questões sobre tudo isso, tá? Então não percam muito tempo aqui. Eu estou falando aqui para vocês fixarem, até porque para quem já está no mercado ou para quem vai entrar no mercado, é importante você saber isso para poder oferecer os fundos para os clientes e mostrar que você domina o assunto. Mas para a prova, ele vai cair uma ou no máximo duas questões perguntando
um índice small cap, ele vai fazer o quê? Aí você vai ter lá uma opção, empresas pequenas com grande potencial. Voltando aqui, ó, um fundo renda fixa soberano vai aplicar em quê? Títulos públicos federais. Então não se preocupe, porque é um tema mais amplo com poucas questões, tá? Então para estratégia para prova não é tão legal você ficar decorando isso, mas sim saber, tá? Então por isso que eu estou fazendo links para vocês não precisarem ficar decorando isso e ocuparem o tempo com outras coisas, tá? O que vocês têm que saber? Aqueles que eu passei ali, fundo multimercado, fundo renda fixa simples, fundo de longo prazo, esses caem a rodo na prova. Pode esperar aí 5 a 6 questões, então ali sim vale o tempo de vocês decorarem. 80% em renda fixa, 69% em ações, 95% referenciado. Ali vale vocês decorarem. Aqui não, aqui é muito assunto para pouca questão, tá bom? Então, seguindo aqui, a gente cai no multimercado. E o multimercado, ele também vai ser um pouco mais complexo, tá bom? O multimercado, ele vai ter aqui, ó, multimercado. Ele vai ter o que a gente chama de balanceados. Então, balanceados nada mais é do que alocação. A alocação é o que o gestor ele coloca porcentagens, tá? Então a alocação o gestor vai falar, esse fundo vai ter que ter 50% em ações, 30% em título público federal e 20% em renda fixa título privado, um CDB. Por isso que é a alocação, porque são porcentagens. E aí pode ter dois, tá? Um exemplo foi o que eu falei, que é o balanceado. Então, o balanceado, vocês vão ver muito no mercado, como, por exemplo, Bradesco 40. Quer dizer que ele aplica 40% em ações, tá? Então, Bradesco 40, Santander 20, então que aplica até 20% em ações. Esses são os balanceados. Já o dinâmico, então subindo aqui, já o dinâmico, o nome já diz o que ele é, tá? Ele não tem alocação fixa. O próprio gestor vai redirecionando a estratégia. Então, uma hora tem 50% em ações, depois ele fala, não, agora eu vou colocar 30% em ações, não, agora 20%. Então, vai ser muito mais dinâmico. Balanceado, ele vai balancear entre ações e renda fixa, ali 40% em ações, já o dinâmico vai mudar a todo tempo, beleza? Aí a gente entra no estratégia. Aí o estratégia, ele vai ter também vários tipos diferentes de estratégia. Macro, o que é macro? É macroeconomia, tá? Então estratégia, macro, o gestor ele vai olhar macroeconomia, como por exemplo, quanto que vai ser o PIB, tudo que a gente estudou lá no módulo 3. Quanto que vai ser o PIB, quanto que vai ser o IPCA, quanto que vai ser o câmbio, o dólar, e ele vai montar uma estratégia de acordo com o cenário macroeconômico. Então, se ele acha, por exemplo, que os juros vão subir, ele vai comprar mais pós-fixados. Se ele acha que vai cair, ele vai comprar mais títulos pré-fixados que garantem um ganho. Lembra lá, um pré-fixado, a gente vai lá e prefixa a 10%. Então, a gente garante um ganho de 10% até 2021. Se os juros caírem, ótimo. Então, os juros estão a 8%, os juros caem para 6%, a gente fez um ótimo negócio. Está ganhando 10 no nosso pré-fixado, enquanto o mercado está pagando 6,5. Então, a gente fez um ótimo negócio. Então, se os juros estão com tendência de queda, é legal aplicar em pré-fixado só aproveitando o gancho. Então, o gestor ele vai olhar se ele acha que vai subir os juros, se vai cair, se o dólar vai subir e vai montar uma estratégia nisso, tá bom? Depois a gente entra no trading. Trading, pode lembrar aqui do trader, tá? Que é o trader. Aqui é um gestor trader, que é o cara que vai todo dia ficar operando, comprando e vendendo para tentar capturar retornos de curto prazo, tá? Então aqui todo dia o gestor quer ganhar dinheiro, tá? Então trading, lembra do trader, todo dia vai querer comprar e vender, tá? Aí a gente entra no long and short, neutro versus o direcional, tá? Então long short, neutro versus o direcional, Primeiro, para a gente saber, a gente precisa saber o que é um long e short, tá? Eu até fiz uma explicação ontem, também uma explanação sobre isso. Long é compra e short é venda, tá? Então, long, se você acredita que uma ação
tá descolando da outra, você vai... O que você vai fazer? Uma ação subiu muito e a outra ficou. Você vai comprar a que subiu menos e vai vender a que subiu muito, tá? Então vamos simplificar, que eu acho sempre bom fazer esse exemplo aqui. Vamos falar que a Petrobras PN estava em R$30 e foi para R$35, enquanto a Petrobras ON, a ordinária, ela estava em R$25 e foi para 20, se manteve R$25, tá? Aí você olha, puta, tem uma oportunidade aqui. A Petrobras descolou muito, a PN descolou muito da ON. A diferença era de R$5, agora a diferença está em R$10. Aí o que você pode fazer no long short? Você vai pegar o que subiu e vai vender o que subiu, tá? Então você vai vender aqui a R$35, ou seja, uma saída, né? Menos R$35, e você vai comprar o que subiu 25, o que subiu, que está a R$25, tá? Então aqui a Petrobras preferencial estava a 35, eu vendi a 35, a Petrobras ON estava a 25, eu comprei a 25. Então fiz esse movimento. Aí o que aconteceu? A diferença voltou para R$5, era 10, voltou para 5. Como assim? A Petrobras PN foi para R$40, então subiu mais. Porém a Petrobras ON subiu aqui para R$35. Ou seja, a diferença de R$5 lá atrás voltou a ser. Então você, nessa estratégia, você fez o seguinte. Aqui na Petrobras ON, na Petrobras PN, você vendeu a 35 e vai recomprar a 40. Então uma coisa que você vende a 35 e compra a 40 é prejuízo. Então aqui você perde R$5. Só que aqui, na ON, você comprou a 25, pagou 25 e vai vender a R$35. Ou seja, aqui você ganhou R$10 por ação. Então o seu lucro nessa operação foi de R$5, tá certo? Então o long short é isso. É o gestor tentar se aproveitar de ineficiências de mercados, de arbitragem, ou seja, encontrou que uma ação subiu mais que a outra e não tem motivo para abrir tanto, o gestor opera dessa forma. Compra o que caiu ou o que subiu pouco e vende o que subiu muito, beleza? Então aqui, descobrimos aqui o que é long short, e aí tem dois tipos de long short, o neutro e o direcional, tá? O neutro, ele vai ser muito de uma forma assim, ó. O neutro, você vai ver que vai ser do jeito que eu falei, Petrobras PN versus ON, vai ser Bradesco versus Itaú, que aqui, ó, aqui é ON e PN, aqui é intrasetorial, tá? Que é entre setores, dentro de um mesmo setor, tá? Que é setor banco, e por exemplo, Petro 4 versus BBDC 4. Aqui a gente está falando que é intersetorial, ou seja, entre outros tipos de setores, tá? Um não tem muita relação com o outro, tá? Então o neutro, ele vai se basear em neutralizar, então o nome já fala neutro, de neutralizar as diferenças. A correlação, por exemplo, a relação entre Petrobras e Bradesco é muito baixa, tá? Porque dificilmente uma taxação na gasolina vai afetar o Bradesco, ou então uma taxação nos bancos vai afetar a Petrobras. Então, não necessariamente se uma subir, a outra vai subir também, tá? Então, a gente apaga, no neutro não entra isso. No neutro vão ter esses dois tipos de ações, tá? ON versus PN, porque sim, é a mesma empresa. Então, a tendência é que fiquem próximas, ou seja, se uma sobe, a outra sobe também. E também intrasetorial. Como eu falei, se taxar o Bradesco, provavelmente vai taxar o Itaú também e vai cair as duas ações, tá? Porque é setorial. Então o neutro vai se basear nisso daqui, tá? Já o direcional, ele vai ser mais focado, por exemplo, no Bradesco 4 versus o Ibovespa. Lembra lá? O BOVA11. Vai ter Itaú 4 versus o BOVA11. Que aqui funciona da seguinte forma, tá? O direcional. Eu acho que uma ação vai subir mais do que a bolsa.
Então eu compro essa ação e vendo bolsa. Olha que legal. Mesma coisa, esse no Bradesco e no Itaú a mesma coisa. Se eu acho que o Itaú vai subir mais que a bolsa, eu compro Itaú e vendo a bolsa. Porque se o Itaú subir mais que a bolsa, eu estou ganhando mais, tá? Se o Itaú sobe R$10 e a bolsa sobe R$5, eu vou perder R$5 na bolsa, mas vou ganhar R$10 no Itaú, tá? Bolsa eu falo BOVA11, tá? Que é o ativo que vai replicar isso, tá? Então o direcional vai ser muito focado versus a bolsa, ou seja, ações que têm potencial acima da bolsa, tá? E o direcional também tem um fator importante que o neutro não tem, tá? O direcional você pode ter mais posições em renda fixa, tá? Como assim, Fábio, mais posições em renda fixa? Aqui no direcional, você não necessariamente precisa comprar e vender ações. Comprar e vender ações na mesma proporção. Tem que ter ali 67% em ações. O restante você pode comprar num CDI, por exemplo. Você pode comprar 33% no CDI, no direcional, tá? Já no neutro, essa possibilidade ela não existe, tá? No neutro, você tem que sempre comprar uma ação e vender a outra, tá? Então vai ter que ser praticamente 100% focado em ações, tá? Então essas são as duas diferenças entre o neutro e o direcional, beleza? Seguindo o multimercado, tem juros e moedas. Juros e moedas, que aí é fácil, vai operar pré-fixado, vai operar título público federal em juros, e moedas vai operar o dólar. Então dólar e títulos públicos federal. Tá? Então aqui juros e moedas, títulos públicos federais e dólar, tá? Os dois, ele opera esses dois aqui. Livre é um multimercado livre que faz o que quiser, então o nome já fala. Capital protegido, tá aqui, ele é o seguinte, tá? Então você acha que a bolsa americana vai subir. Só que você não quer ir lá na bolsa americana e correr o risco de bolsa americana. Então, porque como é bolsa, oscila muito e você pode ter valores negativos. Então tem um fundo que vai montar a seguinte estratégia. Se a bolsa cair, você tem um capital protegido. Se a bolsa subir, você tem um retorno até 30% do que subir, tá? Então o que acontece aqui? Você limitou a perda, mas limitou o ganho. Por quê? Vamos supor que a bolsa caiu 20%. Nesse caso, seu retorno vai ser zero. Você manteve, você não perdeu, você teve o capital protegido. Agora vamos supor que a bolsa subiu 60%. O seu retorno vai ser 30%. Tá? Então aqui, ó, a bolsa caiu 20%, você tem um retorno de zero. Bolsa subiu 60%, você limitou o ganho também. Lembra? Ó, retorno até 30% do que subir. Então o seu retorno vai ser 30%. Então é uma forma de você proteger a queda, mas você limitar o seu ganho e ter o capital protegido. E estratégia específica vai ser uma estratégia somente daquele gestor, uma estratégia específica daquele setor, daquele gestor, tá? Então, nem se preocupem com isso. Como pode cair long short na prova, tá? Pode cair, a principal que eu já vi cair, aliás, o único que eu vi cair foi o seguinte, ó. O gestor comprou ações de Petro 4 e Petro 3. Esse tipo de long short aí você vai colocar intersetorial, intrasetorial, ON e PN, tá? São essas três aqui. Nesse caso ficou fácil que é ON e PN. Aí, por exemplo, Itaú e Bradesco. Se falar Itaú e Bradesco, ele não vai colocar as ações do jeito que eu coloquei, tá? Não vai colocar a sigla, ele vai colocar o nome mesmo, tá? Ele vai colocar Petrobras ordinária e Petrobras preferencial. Aqui é a mesma coisa. Itaú e Bradesco é intrasetorial, tá? Que estão dentro do mesmo setor. Ou então, Itaú e Petrobras vai ser intersetorial, ou seja, entre setores diferentes, tá bom? Então, o único jeito que eu vi cair long short numa prova de CPA 10 e CPA 20
E no CEA também foi nesse estilo aqui, de saber se é intrasetorial, intersetorial ou se é ON e PN. Tá bom, Raul? Então, não se preocupe, tudo que eu falei daquelas regras não caem, tá? O que cai das regras de long short é isso, intrasetorial, intersetorial. Agora não vai perguntar o que é o neutro, o que é o direcional, isso aí não cai na prova, tá? E também mesma coisa, multimercado e investimento no exterior. Como é multimercado, ele pode ter ações, pode ter renda fixa, ele pode ter todos os mercados, tá bom? Então, multimercado também tem essa parte de investimento no exterior. E para finalizar, o cambial, que é cambial, cambial, cambial. Ou seja, a classe de ativo é cambial, a categoria é cambial e a subcategoria é, por exemplo, o dólar, que é cambial, tá bom? Então, aqui não tem segredo, o cambial é mais fácil. E aqui um resumão, para a gente finalizar essa parte aqui, ó. O resumão aqui, ó, de nível 2 e nível 3, cada um, tá? Ações, renda fixa, multimercado, cambial, o que cada um, tá? Então, isso aqui, não se preocupe, foi o que eu falei, é muita matéria para pouca questão. Foquem aonde eu passei ali, falando onde a gente perdeu todo aquele nosso tempo lá de saber 80%, 67%. Tanto é que foi praticamente uma aula inteira só para falar aquilo, tá? Porque aquilo é muito importante. Esse aqui, ele é mais tranquilo, tá certo, pessoal? A gente vai entrar aqui no módulo 6, então a gente ganhou bastante tempo graças a essa live aqui que deu tudo certo. A internet segurou bem. Então amanhã a gente volta. Faltando 10 minutos aí para as 9, olha que legal, conseguimos superar bem e conseguimos um bom tempo. Então a gente entra no PGBL e VGBL, que é um módulo pequeno de 3 a 6 questões e poucos slides, tá? E aí a gente amanhã já entra no módulo 7, que é um módulo longo também. Ele é o módulo mais explicativo, ele é o mais chato de todos, porque ele fala de gestão de riscos e ativos. Mas aí a gente pega as manhas e a gente explica de um jeito que facilite muito, tá? Então, ó, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Aproveitando já, vocês têm alguma dúvida? Porque hoje acabou, a gente conseguiu cumprir bem o tempo, mais até do que eu esperava. Que maravilha. Vamos ver se tem algum, acho que tem um delayzinho aí pra gente pegar, a internet tá bem, mas não tá tão bem assim, não tá essas coisas. Então tem um delayzinho ainda pro pessoal perguntar alguma coisa, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu olhar. Pessoal, eu acho que é isso. Acho que não vai ter nenhuma pergunta. Então a gente se vê amanhã às 7h30 no mesmo horário para a gente finalizar o módulo, para a gente começar e finalizar o módulo 6, que é um módulo curtinho, entrar no módulo 7. Na sexta-feira a gente entra no módulo 7 e dependendo do que a gente andar amanhã, pode ser que a gente em meia hora mate o módulo 7. E aí eu vou dar a sexta para vocês aí até umas 8 horas, 8h10, tá? Então, dependendo de como fluir amanhã, sexta-feira a gente ganha um bom tempo e se prepara na sexta-feira para as questões comentadas. E aí, na outra semana, confio em vocês, para quem vai fazer a prova, confio em vocês para tirarem a CPA 20. E nesse meio tempo, surgiu alguma dúvida, me avisa. Eu tenho recebido um monte de pergunta, não tenho conseguido responder por conta até do Acorda Mercado, que toma a minha manhã. Depois lá no Itaú, onde eu trabalho, às vezes eu consigo ter um tempinho, então respondo uma ou outra. E à noite, que era o espaço que eu mais reservava para questões, para responder, eu tenho essas lives aqui que também é muito bacana. Então, acabando as lives, que é na próxima semana, eu fico muito mais livre para responder. Então me mandem lá no Instagram, me mandem um LinkedIn dúvida, se ficar, que aí eu respondo mesmo, tá? É que essa semana eu tô deixando a desejar por conta que tá sendo mais corrida. Tá certo, pessoal? Então vejo vocês amanhã. Uma ótima quarta a todos. Contem comigo. Obrigado, pessoal. Tchau.